Passamos, então, para o sétimo painel, que fala sobre LGPD nas arbitragens envolvendo a administração pública. Convidamos para moderar este painel Yasmin Nunes, advogada e case manager da Câmara CIESP-FIESP. Irá participar online deste painel Ricardo de Campos, direto de Frankfurt. Ricardo é doutor e mestre em Direito pela Goethe, é advogado, árbitro e parecerista, ganhador do prêmio Werner Punder. Presencialmente, convidamos para que participem deste painel Lilian Elizabeth Menezes Bertolani, secretária-geral da Câmara CIESP-FIESP, advogada, mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela PUC de São Paulo, diretora de arbitragem do CONIMA. Convidamos também Otávio Venturini, doutorando e mestre em Direito, pesquisador pela FGV, especialista em LGPD, professor da Escola de Negócios Sampo, presidente da Abradad e membro da ABAP. Convidamos também Aristea Totti, advogada da União, membro do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, mestranda em Direito pela UFMG. Passamos, então, imediatamente à coordenação do painel, a Yasmin Nunes. Boa tarde a todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente em nome da Câmara, junto da Lilian, hoje aqui ao meu lado. Vamos falar sobre LGPD nas arbitragens envolvendo a administração pública, assunto super relevante e da atualidade, né, que todos nós estamos vendo diversas discussões sobre o tema. Com isso, doutor Ricardo, você nos ouve bem? Sim. Ou se vocês também me ouvem bem? Perfeito. Então, eu passo a palavra para o doutor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, em nome da chefe de mesa, Lilian Bertolani, e também a Rita, que quando me escreveu, eu aceitei de prontidão o convite. E só há 2 semanas atrás, quando eu comecei a preparar a palestra, ficou claro o tamanho do desafio. E por um motivo muito simples, né? A gente não tem ainda no Brasil uma cultura da proteção de dados, apesar da gente ter já uma lei geral de proteção de dados. E eu vou trazer um pouco, então, da experiência europeia e alguns aspectos brasileiros. Poucos sabem disso, mas a proteção de dados ela surge na Universidade de Frankfurt. A primeira lei de proteção de dados do mundo foi escrita por um professor que faleceu o mês passado, chamado Spyros Initis, que fundou praticamente, a partir da década de 70, a tradição europeia da proteção de dados, e o seu grupo praticamente consolidou as bases do que foi a diretiva de 95. Se a gente parar para olhar, por exemplo, a evolução da proteção de dados na Europa, antes de 95, praticamente só existia um desenvolvimento dos conceitos da proteção de dados na Alemanha, com leis estaduais e federais, e com a diretiva, somente depois, a Itália, por exemplo, tem a primeira lei de proteção de dados em 96. Falar de proteção de dados no Brasil hoje está bem mais simples, a gente tem um arcabouço conceitual e muita experiência já consolidada na prática e também através de professores. Agora, a arbitragem na proteção de dados é um assunto muito novo. Então, eu vou tentar aqui levantar alguns pontos sobre a arbitragem, né? Então, falando um pouco sobre arbitragem internacional e dados pessoais, né? Na arbitragem, é comum que as partes optem por manter a confidencialidade, não em todos os processos, mas em grande parte deles, durante todo o processo, sendo esse um dos principais fatores que levam à escolha dessa forma de resolução de conflitos. Lógico, a gente tem alguns tipos de arbitragem que são públicas e outros que não. Uma pesquisa que foi realizada pela London's Queen Mary University em 2018, ela confirmou essa importância da confiabilidade, da confidencialidade
na tomada de decisão das partes, sendo que mais de 95% delas atribuem a esse aspecto o papel principal na celebração de convenções arbitrais. Eu vou falar um pouco disso ligado à proteção de dados. Isso se deve, acima de tudo, ao fato de que muitas questões debatidas nesse contexto envolvem informações sensíveis e estratégicas como segredos comerciais, tecnologias exclusivas, dados de clientes, entre outros, que precisam ser protegidos a fim de evitar que sejam acessados por concorrentes. E na proteção de dados isso se torna, então, ainda um pouco mais relevante. Devido à relevância das partes envolvidas nesses processos, essa preocupação com a confidencialidade se estende também para dados e documentos apresentados ao tribunal, sendo que a expectativa de que sejam rigorosamente protegidos é um fator considerável a ser considerado na escolha da instituição arbitral responsável pela condução do processo. E ao longo, tem vários experts aqui, ao longo do processo arbitral, a gente tem diversos dados que são coletados, seja relativos à própria identificação, o cadastro dos envolvidos, partes, advogados, árbitros, experts, testemunhas, etc. E seja relativo aos próprios atos procedimentais, como também a provas obtidas. Além disso, muitas informações trocadas são confidenciais ou sensíveis, sendo fundamental, então, ter uma adequada proteção em todo o processo. Tais informações geralmente são armazenadas em bancos de dados, normalmente em sistemas internos das câmaras arbitrais, para os quais os vazamentos de dados e ataques de hacker podem representar o risco real. Já hoje, casos de ataques cibernéticos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, especialmente por conta do tema da proteção de dados, há hoje já casos de ataques cibernéticos a câmeras arbitrais, como um caso bem famoso na literatura de 2015, na Permanent Court of Arbitration, de Haia, na Holanda, onde estava em curso um procedimento entre China e Filipinas, o que fez com que o website ficasse offline quase uma semana. No mesmo ano, outro caso, Karatube versus Cazaquistão, foram vazadas informações confidenciais do sistema do governo do Cazaquistão. E o requerente acabou por obter algum desses documentos vazados. Então, nesse contexto, a proteção de dados e a cibersegurança, ou como os portugueses dizem, a cibersegurança, vem se tornando temas centrais na arbitragem internacional. E as legislações também de proteção de dados acabam sentindo esse impacto direto e objetivo sobre a postura das instituições arbitrais dentro desse tratamento de dados. Eu vou entrar agora num tópico sobre proteção de dados no GDPR, na LGPD e procedimentos concretos de arbitragem. Como todos sabem, a GDPR foi implementada em 2018 e ela teve como escopo regular o uso e armazenamento de dados e informações relativas a cidadãos da União Europeia, sendo pioneira ao adaptar a legislação ao ambiente digital. A gente teve o que a gente chama de efeito Bruxelas, que acabou, por exemplo, no Brasil, tendo um impacto forte na Lei Geral de Proteção de Dados, com a construção dos princípios e fundamentos centrais da nossa lei, baseada na legislação europeia. Convém ressaltar que alguns impactos do GDPR sobre câmaras arbitrais europeias, ou com atuação na Europa, ela pode trazer algum impacto também na legislação brasileira e nos procedimentos arbitrais dentro do Brasil. A adoção do GDPR na prática arbitral desencadeou no estabelecimento de diversas medidas desde o termo da própria arbitragem. Eu falei com a Rita, eu tenho uma apresentação sobre essa minha fala e eu gostaria depois que fosse compartilhado com todos, para ficar mais claro a divisão, principalmente temática. E esse impacto nas medidas dos termos de arbitragem acabou estabelecendo protocolos que exigem que as partes envolvidas nos procedimentos devam, de maneira inequívoca, consentir com o uso de seus dados pessoais. Esses protocolos normalmente
são assinados por todos que recebem dados pessoais durante o curso da arbitragem, de modo a garantir a conformidade e o consentimento. Quando as partes não conseguem chegar a um acordo sobre medidas razoáveis para a proteção de dados, os próprios tribunais são solicitados a auxiliar nesse processo e, em última análise, decidir até mesmo sobre aspectos controvertidos ligados à proteção de dados. Surge, portanto, a necessidade da criação de regulamentos e protocolos por parte das próprias instituições arbitrais que, além de serem demandadas com a infraestrutura para cumprir requisitos de proteção de dados, devem também assistir as partes na escolha do protocolo de proteção de dados a ser seguidos. Câmaras arbitrais europeias, após a promulgação da nova Lei de Proteção de Dados, ou regulamento, né, o termo correto no direito europeu é regulamento, se muniram de mecanismos internos de modo a evitar eventuais entraves decorrentes das necessidades formais suscitadas pela GDPR. E aí a gente nota aqui, especialmente, né, com atenção especial, desses regulamentos, de modo a impedir que as partes suscitem uma distorção da proteção legislativa de maneira a obstar a adequada produção de provas, por exemplo. No caso nosso da LGPD, a matéria está disciplinada no artigo 3º, que prevê que as regras serão aplicáveis desde que a operação de tratamento seja realizada em território nacional, a atividade tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados tenham sido coletados no território nacional. Além disso, mesmo quando a LGPD não aplica por lei, não se aplica por lei, algumas de suas disposições ainda podem ser aplicadas por acordo. Por exemplo, de acordo com a lei, sempre que os dados pessoais são transferidos para organizações internacionais ou para países cuja proteção de dados não seja considerada adequada, deve-se colocar proteções adequadas em vigor sempre que for possível. No caso, por exemplo, no nosso caso aqui do tema da arbitragem, é provável que isso aumente a forma de cláusulas, isso assuma a forma de cláusulas contratuais padrão, segundo as quais as partes concordam com o contrato em cumprir as disposições mais importantes da LGPD, aumentando ainda mais o seu escopo de aplicação. Eu vou falar rapidamente sobre a definição do escopo jurisdicional, e eu vou ficar no meu tempo, tá, de 15 minutos. Caso eu passe um pouco, Rita, você pode me mandar uma mensagem, que aí eu concluo. Eu vou falar um pouco sobre a definição do escopo jurisdicional, que é um ponto super importante no debate sobre proteção de dados e arbitragem. No processo de identificação de leis aplicáveis, que em determinada arbitragem, deve-se analisar os fluxos e atividades que envolvam dados pessoais e identificar o escopo material e territorial das leis aplicáveis. A gente tem, né, o que a gente chama no conflito de leis, né, do direito internacional privado, de certa forma, entrando, ao menos, na sua forma material. Diferentes leis possuem, né, nesse contexto, diferentes abrangências. A gente tem, por exemplo, bases legais para o processamento. O artigo 7º, inciso 6º da LGPD e o artigo 11, a linha D, da LGPD, inclui, por exemplo, uma base legal específica para fins do exercício de direitos em processos arbitrais. Por exemplo, no plano dos princípios, a LGPD, no seu artigo 6º, elenca os princípios que devem ser observados por quaisquer atividades de processamento de dados abrangidos pela lei. Por exemplo, finalidade, necessidade, transparência, segurança, responsabilização e prestação de contas, dentre outros. E no caso da transferência internacional de dados pessoais, né, nesse ponto, trata-se de um tema complexo que pode desencadear numa complexa rede de diferentes regimes jurídicos que se interligam com regras sobre como e quando dados podem ser transferidos internacionalmente. Por exemplo, as provas de uma parte podem incluir e-mails entre pessoas sediadas na União Europeia
e que contenham dados pessoais protegidos ao abrigo, por exemplo, do GDPR. Né? Para transferir tais dados para um árbitro num país terceiro, a parte pode ser obrigada a pôr em prática medidas de segurança apropriada para a proteção desses e-mails. A gente começa a ver como que, de fato, a arbitragem e a proteção de dados elas acabam se entrelaçando dentro do próprio procedimento arbitral. E no caso da LGPD, o artigo 33, inciso 9, permite a transferência para atender a hipótese de exercício de direitos em processos arbitrais. E tais transferências são ainda regidas pelos artigos 34 a 36 da lei. E aqui eu vou entrar no terceiro tópico, sobre as legislações de proteção de dados e alguns documentos de soft law, né? Por conta de ser algo ligado ao mundo digital e ele não ter aderência a um território concreto, a gente tem também uma influência forte de soft law dentro da temática da arbitragem e proteção de dados. Hoje, são diversas as legislações de proteção de dados ao redor do mundo. Isso se multiplicou principalmente por conta do que se chama de efeito Bruxelas, né? E o objetivo é disciplinar quando, onde, como dados pessoais devem ser processados a depender do contexto, né? No entanto, apesar de se aplicarem de forma ampla e mandatória, muitas vezes não há regra específica para contextos específicos, como o da arbitragem. A gente tem alguns fragmentos que tentam se formar um todo. E, nesse contexto, foram desenvolvidos por organismos internacionais alguns documentos que são muito importantes nesses temas, que tratam dessas lacunas, oferecendo informações, soluções para os envolvidos nos procedimentos de arbitragem internacional. Então, eu vou citar alguns aqui, na apresentação tem eles de forma mais cronológica e especificada. A gente tem o protocolo da International Council of Commercial Arbitration, de Nova York, né, do Bar Association. A gente tem também a CPR, do International Institute for Conflict Prevention and Resolution, sobre cibersegurança na arbitragem internacional. Esse foi lançado em 2019 e atualizado em 2022. Então, ele é um dos principais parâmetros no tema da arbitragem internacional, proteção de dados e cibersegurança. E esse documento, ele é praticamente um guia prático voltado às partes, aos tribunais e às instituições envolvidas, com informação sobre medidas de segurança na arbitragem internacional, que tem como objetivo conscientizar, acima de tudo, acerca dos riscos que envolvem tais procedimentos e das exigências que diversas jurisdições fazem a respeito da proteção de dados. Então, quem trabalha com arbitragem e proteção de dados, praticamente esses dois documentos são centrais. O protocolo da ICCA, de cibersegurança na arbitragem internacional, não tem o intuito de estabelecer uma forma específica de proteção de dados no procedimento arbitral, mas ela tem mais o intuito de oferecer diretrizes, princípios gerais que podem ser considerados pelas partes e pelo tribunal arbitral, logicamente, resguardada a autonomia da vontade das partes, a independência dos árbitros, para julgar quais medidas seriam necessárias frente às circunstâncias de cada caso. Eu gostaria só de perguntar rapidamente quanto tempo eu tenho, para eu... esse é um pouco a influência alemã de não passar um minuto. Já passou o meu tempo? Que aí eu posso caminhar para a conclusão. A doutora Rita me deu uma confirmação, doutor, mas se for um minutinho, não tem problema. Tá, então eu vou finalizar, e aí eu circulo a minha apresentação, e ela acabou que eu me aprofundei num tema, por ser um tema no Brasil ainda pouco debatido, e eu vou transformá-lo em artigo. Então, depois eu posso circular com vocês. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esses documentos, eu depois posso disponibilizar também a apresentação, e o que eu gostaria de chamar a atenção, então, para o tema da proteção de dados e da arbitragem, que há já, por conta
do aumento das leis nacionais de proteção de dados e desses documentos soft law, uma tendência nos procedimentos arbitrais de ter um impacto concreto de normas de proteção de dados que devem ser levadas em consideração pela arbitragem, especialmente quando a gente trata de arbitragens que lidam com envio de dados de diferentes jurisdições. Então, isso acaba formando quase que uma constelação de direito internacional privado, de uma colisão de normas, sem que haja uma norma hierarquicamente superior que possa decidir sobre essa colisão. Então, eu acho que esse seria a minha apresentação. Como eu disse, eu vou disponibilizar ela a todos, até o texto. Eu tenho um texto, eu acabei me aprofundando e apaixonando pelo tema também. Então, eu agradeço novamente, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de estar aí com vocês, seria uma honra estar pessoalmente com vocês e fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação, doutor Ricardo. Só para informar os participantes do Congresso, nós vamos circular esses materiais no site da Câmara, posteriormente, a partir da semana que vem. Bom, passo a palavra agora para a doutora Lilian, que está à minha direita, que falará sobre os pontos de atenção sobre a LGPD na gestão dos procedimentos pelas instituições de arbitragem. Obrigada, Yasmin. Saúdo a todos os participantes aqui do Congresso. Agradeço a parceria da doutora Rita Nolasco, nossa 4ª edição do Congresso. Agradeço a presença, principalmente, da ministra Ellen Grace, pontua aqui também doutor Ronda, doutora Adriana, todos os procuradores aqui presentes, doutora Paula Butti, que tanto contribui também sempre para o nosso Congresso. Muito obrigada. Bom, falar depois do doutor Ricardo é uma tarefa, né, assim, difícil e fácil por um lado, porque ele já contextualizou todo o cenário, né? Então eu vou tentar não ser prolixa. A minha ideia aqui é trazer para vocês pontos que nós trabalhamos no nosso dia a dia enquanto instituições e pontos que todas as instituições, na verdade, que lidam, né, com arbitragem, centros de arbitragem, de mediação, devem pensar, então, no seu dia a dia. Vamos lá. Bom, é inerente à natureza da nossa atividade a confidencialidade. Então, eu brinco que a gente sabe tratar dos dados desde o início. Nós pensávamos que sabíamos até termos arbitragens com a administração pública. Aí, então, nós tivemos então, que repensar o que é o tratamento de dados e como vamos lidar com esses dados. Bom, então, como o doutor Ricardo já falou, né, o que a LGPD prevê, né, a Lei 13.709, é a política a respeito dos dados pessoais. Mas nós, né, por default, já tratamos dos dados, aqueles que não são exclusivamente pessoais, mas aqueles segredos, né, os dados empresariais, as patentes, nós temos todos esses casos nos nossos procedimentos e temos que ter esse cuidado. Bom, então também aqui só pontuando, então nós temos que lidar com esses dados, temos um dever legal, por quê? Porque estamos no âmbito do artigo 7º, inciso 6º, que é o exercício regular de direitos em processo arbitral. Então aqui, numa prática, né, como nós coletamos os dados no nosso dia a dia? Bom, nós coletamos os dados desde o início no recebimento do procedimento. Então, hoje, nosso recebimento do procedimento se dá todo online, através do nosso site. Então, nosso site, fazendo propaganda aqui, é o Câmara de Arbitragem SP. Lá vocês vão encontrar, então, um portal da Câmara. Basta enviar um formulário com os principais dados de comunicação, né? E nesse momento nós pedimos os dados do procurador e somente as informações básicas para que a gente possa entrar em contato e enviar os dados para o pagamento do registro. E quais são esses dados que nós lidamos no dia a dia? Então, os dados das partes, dos procuradores, dos peritos, dos representantes legais, assistentes técnicos, das testemunhas, né? Recebemos os endereços das testemunhas, os e-mails das testemunhas. Então, sim, lidamos com muitos dados sensíveis no nosso dia a dia. E como nós alimentamos, né, esses dados? Quem alimenta esses dados são as partes. Então, as partes nos oferecem esses dados, os próprios peritos e os árbitros também, porque nós fazemos os pagamentos aos árbitros
Nós precisamos do CPF, dos árbitros, precisamos de dados para assinatura digital, por exemplo. Então, tudo isso são dados que a Câmara recebe e que a Câmara trata. Mas sempre pensando na finalidade, que é o que a lei pressupõe. Então, né, a Câmara sempre atua com a finalidade de gerir o procedimento. Não precisamos de nenhum dado além daqueles que são necessários para o bom andamento dos procedimentos. Então, o que nós fazemos para ter uma gestão mais segura dos dados? Então, aqui eu vou entrar em alguns pontos, efetivamente, de que não só a nossa instituição, mas todas as instituições precisam. As entidades atuam com autonomia funcional. Então, mesmo entidades como a nossa, que está ligada aos mantenedores, que são o CIESP e a Fiesp, têm total autonomia na gestão dos procedimentos. O que eu quero dizer com isso? As mantenedoras não sabem do que se passa no dia a dia dos nossos procedimentos, elas não sabem quem são as partes, elas não sabem quem são os procuradores, elas não têm esse acesso. Então, quem efetivamente cuida dos nossos casos é a gerência da Câmara, são os presidentes da Câmara, então a ministra Ellen Grace, o ministro Sidney Sanches e a equipe da secretaria. Então, somente. Treinamento constante da equipe. Então, nós temos todo um cuidado que pode parecer uma coisa boba, mas não é incomum, de atendermos o telefone. Bom, né, a Yasmin no dia a dia pode falar. Um advogado liga, olha, eu queria informação a respeito de um procedimento. O senhor tem procuração nos autos? Eu sei que essa é uma pergunta boba, né, mas que a gente tem que checar, porque muitas vezes a pessoa não tem, por incrível que pareça. Então, nós temos que nos certificar que realmente aquela pessoa pode ter acesso àquela informação. De fato, se ela tem legitimidade para ter acesso àquela informação, principalmente nos casos de arbitragem comercial, que é o que temos mais no nosso dia a dia. Temos também NDA para todos os funcionários envolvidos e prestadores de serviço. Então, uma vez que a pessoa começa a trabalhar na instituição, um dos primeiros documentos que ela vai assinar é um NDA com uma cláusula de multa, inclusive, né, para que se tiver algum tipo de vazamento, que essa pessoa seja responsabilizada. Nos nossos materiais, no nosso site, no nosso portal, temos esclarecimentos a respeito de política de privacidade e termos de uso. Então, sempre que um procedimento começa, eu sei que todo mundo tem preguiça de ler, né, quando entra no site e quando entra, né, num serviço virtual, mas é importantíssimo ter consciência do que lá está escrito. Nos nossos termos de uso, nós especificamos, por exemplo, que as informações podem ser compartilhadas com terceiros, desde que dentro da finalidade a que se presta. Então, por exemplo, nós temos como provedor do nosso site, depois eu vou mostrar do nosso portal, uma parceria com a Thomson Reuters, que é uma empresa global de segurança de tecnologia. Então, a Thomson Reuters recebe os nossos dados. E isso está claro para quem ler os termos de uso do nosso site. Termos de arbitragem. Também elucidamos no termo de arbitragem que todos os envolvidos devem ter cuidado com as informações. E quando eu digo todos os envolvidos, são todos efetivamente, desde os advogados, os procuradores, os árbitros, os assistentes, os secretários do tribunal e terceiros que venham a participar. Então, em terceiros, pode ser uma subcontratação de estenotipista, por exemplo, pode ser o tradutor que vai estar na audiência. Todos os envolvidos precisam, então, ter ciência a respeito da confidencialidade e do tratamento de dados. Ferramentas certificadas. Isso é uma questão essencial. Com a pandemia, nós vimos, então, uma corrida por acessos digitais, né? A nossa Câmara, e eu tenho a alegria de dizer isso porque foi uma incumbência da ministra para a minha pessoa, já estava se preparando para ter o processo 100% digital de forma segura. Então, nós já estávamos em busca de uma ferramenta que possibilitasse ter os nossos procedimentos em nuvem, sem ter o risco que temos com ferramentas comuns, como é o SharePoint ou a troca de e-mails, né? Isso são as ferramentas mais usadas e são ferramentas que
não atendem necessariamente aos critérios de segurança mais desejáveis e mais recomendáveis por certificação. As cláusulas contratuais e de responsabilidade. Então, como eu disse, sempre que a gente precisa contratar o serviço de um terceiro, isso tem que estar claro e esse terceiro tem que estar ciente e também ter a previsão de multa. Então, assim como a gente tem a parceria com a Thomson Reuters, também temos uma cláusula de responsabilidade bem grande com a Thomson Reuters. Se alguma coisa ali acontecer, nós estamos resguardados e resguardaremos a todos os envolvidos. Então, como eu disse, evitar que informações circulem por meios inseguros, como e-mails, e essa é uma luta de quebra de paradigma, tá? E aqui eu vou fazer uma reclamaçãozinha, a doutora Adriana me perdoe, que os árbitros reclamam bastante, né? A circulação de petições, manifestações por e-mail é uma prática comum que acontece. A gente tem uma resolução, que é a Resolução 13 de 2022, que foi feita exatamente para que todos os atos eletrônicos sejam amparados da forma mais segura possível. Então, com essa nossa plataforma digital, nós evitamos esse tipo de situação. Quando temos uma movimentação nos procedimentos, as partes são notificadas a respeito de houve uma notificação no procedimento, tal, consulte a plataforma. Não há nada em anexo, você só vai conseguir efetivamente acessar aquele conteúdo com o seu login e senha, que é personalíssimo. Então, nós fazemos esse tipo de restrição para evitar também exposição de dados. E aqueles casos em que a gente tem a questão de divulgação como obrigação, né? Temos uma política de anonimização, desculpem. Bom, nos nossos termos de arbitragem, e assim como no nosso regulamento, existe a possibilidade que a Câmara venha a publicar excertos de sentenças, tá? Esse é um projeto que a gente deve dar andamento em breve, né? E que como fazemos, então, para evitar a exposição daqueles casos que são confidenciais? Porque muitas vezes só tarjar os dados não é suficiente. A gente estava falando sobre isso no nosso almoço, inclusive. Então, uma das coisas que nós devemos fazer é dupla checagem, né? A checagem por alguém efetivamente de fora, para que a pessoa leia e realmente veja se ela não consegue identificar ali daquele contexto ou daquele setor, daquele segmento, se ela consegue identificar do que se trata aquele procedimento, ou do que seja, qual seja aquela pessoa envolvida, se é uma pessoa politicamente exposta, enfim. Isso é possível e é necessária sempre essa dupla checagem. Então, quais são os riscos, né? Isso também já foi tratado um pouco pelo Dr. Ricardo. Então, nós temos que estar preparados para um incidente de vazamento. Então, se houver um incidente de vazamento, temos que estar preparados para notificar a autoridade nacional, né? E o titular dos dados. E temos uma política de responsabilidade de mitigação, né? Então, para isso, nós temos todas as exigências de certificação dos nossos parceiros e também do próprio CIESP, que também recebe os nossos dados. Então, o CIESP também tem uma política de tratamento de dados que está exposta no nosso site. E aqui a gente entra um pouco num paradigma, nos casos com a administração pública, né, sobre o que fazer, na verdade, é uma questão. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, né, e ela se aplica às instituições privadas. Na verdade, isso foi um professor que me falou, Lilian, mas a Lei de Acesso à Informação não pode ser imposta a vocês, porque ela se aplica aos órgãos públicos, às autarquias, às fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Vocês não são isso, né? Seríamos entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem as ações de interesse público, mas nós não recebemos diretamente recursos públicos. Então, aqui eu vou deixar mais uma provocação para vocês. Será que as câmaras, as entidades privadas deveriam realmente cumprir o que está na Lei de Acesso à Informação? É nossa responsabilidade fazer isso. Mas é claro que nós temos acordos, né, para que possamos receber os credenciamentos, para que possamos ter casos com a administração pública. Então, nós assumimos algumas responsabilidades de publicar alguns atos.
E é interessante pensar, né, que nos casos com administração a gente tem o respeito, obviamente, ao princípio da publicidade, mas existe um mito de que a confidencialidade é inerente à arbitragem, mas não é. Na verdade, é um atributo desejado pelas partes, né? Então, por isso que 90% dos nossos casos, obviamente, vão ser confidenciais. E o que a gente tem como regulamentação, então, a respeito dessa publicação? Então, hoje, a nossa Câmara ela publica no nosso site, tá, a existência do procedimento arbitral e também algumas outras informações. Então, aqui eu estou projetando para vocês um pedacinho do nosso site de um caso real que tá publicado, que é o procedimento 775, que temos com a Administração Pública do Estado de Cuiabá, desculpa, do Estado do Mato Grosso, município de Cuiabá, perdão, e que está em andamento, por isso ainda não teve a sentença publicada. Tá? Mas aqui só a título de exemplo do tipo de informação que nós temos aqui no nosso site para divulgação. Outras informações, se tivermos que publicar, teremos que consultar o Tribunal Arbitral e as partes. Tá? Então, não há impedimento, não há óbice que a gente dê publicidade a outras informações, desde que a gente tenha a anuência do Tribunal Arbitral e das próprias partes, entre elas a administração pública. E como que a gente pode dar acesso? Isso que acho que é uma pergunta, né? Como daremos acesso às partes? Através do nosso portal, se nós recebemos a solicitação de que um terceiro ou uma pessoa interessada da sociedade civil, enfim, quer ter acesso a um procedimento que está sob a nossa custódia, sob a nossa gestão, nós temos, então, como criar um perfil dentro do nosso portal, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é customizado de acordo com aquilo que se deve ter acesso. Então, o que é interessante dessa ferramenta? Eu consigo estabelecer os níveis de permissionamento, e cada um só vai enxergar aquilo que deve enxergar e que está autorizado a enxergar. Então, essa é uma ferramenta tecnológica que nos auxilia a realmente dar cumprimento à publicidade dentro daquilo que se espera e com a segurança que se espera. E aqui eu vou trazer para vocês, eu vou deixar no material mais a título de consulta, então, quais são as nossas normativas a respeito do uso e do tratamento dos dados. Então, como eu disse, a gente pode publicar em ementário os excertos das decisões, e isso, inclusive, de arbitragens comerciais, tá? E também a gente sempre prevê a responsabilidade de todos pela proteção dos dados, todos os envolvidos, sem exceção, e isso está no nosso termo de arbitragem. E aqui também fica para consulta de quem depois quiser verificar o nosso material, o nosso site, essa normativa que eu falei, e também os casos com a administração pública. Então, quis trazer um pouco para vocês sobre o que é a realidade do nosso dia a dia, espero ter ajudado, e qualquer dúvida depois estou à disposição. Obrigada pela apresentação, doutora Lilian. Vou passar a palavra agora para o doutor Otávio, que falará sobre publicidade versus privacidade dos dados pessoais. Obrigado. Queria começar agradecendo pelo esse honroso convite, aqui na pessoa da doutora Rita Nolasco, né, à frente da Escola da AGU. Agradecer também a Lilian, a ministra Ellen Grace, e dizer que para mim é uma grande alegria e honra, né? Hoje aqui encontrei amigos, encontrei 2 mestres, grandes professores aí que contribuíram muito para a minha formação, o professor Gustavo Justino, que também, para esse tema da arbitragem envolvendo a administração pública, é uma das pessoas, se não a pessoa que inaugura esse debate aqui no Brasil, e o querido professor Tiago Mahara, o professor que publicou meu primeiro artigo pela revista da USP Ribeirão, e também o professor Ricardo Campos, uma referência na temática de proteção de dados. Trouxe um livro também, né, ao final, sobre compliance digital, proteção de dados. O professor Ricardo Campos também fez parte. Ao final, gostaria de fazer uma espécie de um sorteio aqui. Bom, meu tema, como foi destacado, eu acho que eu trouxe uma apresentação, mas se não tiver, não tem problema. É sobre essa relação entre, que apareceu, sobre a proteção de dados, né, e a arbitragem envolvendo a administração pública. Eu gostaria de fazer uma entrada, né, antes uma entrada do tema. Eu acho que tem 2 perspectivas aqui
que são diferentes, mas que são igualmente relevantes, né? A primeira é essa ideia de proteção de dados no exercício da jurisdição. É um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, né? Então, quais são as obrigações relativas à proteção de dados para exercício da jurisdição? Jurisdição arbitral. Mas uma outra perspectiva também muito relevante é pensar a jurisdição arbitral, sobre questões de proteção de dados. Se questões de proteção de dados poderiam ser levadas à jurisdição arbitral, e aqui, como o nosso foco é administração pública, pensando isso à luz da atuação da administração pública. Pegando essa linha aqui, né, voltando ao meu tópico, que é esse primeiro eixo, é a proteção de dados no exercício da jurisdição arbitral. Uma primeira pergunta que a gente poderia colocar é se essas regras se aplicam, né, ao procedimento de arbitragem. E a LGPD não deixa dúvidas quanto a isso. Quando a gente olha aqui, por exemplo, o artigo 7º, ele trata das bases para tratamento de dados, as hipóteses de tratamento, sem as quais, né, se você não tiver respaldo em nenhuma dessas hipóteses, sequer o tratamento pode ser realizado. Então, a hipótese, a base mais citada é sempre o consentimento, mas existe uma base específica para o tema. Então, está lá no artigo 7º, inciso 6º, que para o exercício regular de direito, em processo judicial administrativo e também arbitral, você tem uma base específica. Então, sequer necessita de consentimento. Depois, abaixo também no artigo 11, para a coleta de dados sensíveis. Essa base legal permite essa coleta de dados sensíveis. Voltando ao tema. Então, a primeira questão e a conclusão é que sim, né? Essas regras se aplicam e, né, o que isso implica? Se a gente pudesse fazer um resumo aqui da estrutura, da ideia da LGPD, primeiro, o tratamento ele tem que estar respaldado numa base legal, e existe uma específica para procedimento de arbitragem. Mas não é só isso, né? Nós temos que observar princípios, princípio da finalidade, da transparência, respeitar direitos dos titulares, dados pessoais são sempre dados de pessoas naturais, e, por fim, ter um sistema de governança, né? Ter um DPO. Então, basicamente, a brilhante fala aqui, a palestra da Lilian, foi sobre esse sistema de governança da Câmara. Tem a base legal, mas não é só isso, é preciso ir além. Agora, voltado ao meu tema, né, que é essa relação entre a proteção de dados, a publicidade, a proteção de dados e a arbitragem envolvendo a administração pública e o princípio da necessidade da publicidade. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: se essa aplicação da LGPD, né, esse regime jurídico que tutela a proteção de dados pessoais, vai implicar alguma mitigação, alguma alteração desse princípio que é basilar para o direito administrativo, para o direito público, que é o princípio da publicidade. É sobre isso que a gente tem que refletir. E sobre o segundo eixo, também a gente teria coisas muito interessantes aqui para falar sobre levar questões de proteção de dados para uma arbitragem envolvendo a administração pública. Foi um pouco da fala. O tema da jurisdição na proteção de dados, por si só, já é muito desafiador. O professor Ricardo Campos, que tem essa atuação no direito internacional, ilustrou algumas coisas. O nosso direito público, ele é muito fundamentado na ideia de soberania territorial desde do Tratado de Westfália no século XVII. Só que o fluxo de dados ele é cada vez mais internacional, ele não respeita fronteiras. E onde fica o território? Esse é o primeiro ponto. Depois entrariam as questões de arbitrabilidade objetiva, quais são os temas que poderiam ser arbitrados, e depois subjetiva a questão da administração pública. Só fazendo um breve comentário, buscando experiências, encontrei no Reino Unido o Data Arbitration, que leva para arbitragem questões, sobretudo de consumidores. Quando a gente olha o regime jurídico de responsabilidade por tratamento de dados pessoais, nós temos a LGPD, que é muito focada na atuação de processos administrativos pela NPD, mas também nós não podemos olvidar do Código de Defesa do Consumidor, que abre aí campos para responsabilidade civil individual, ou mesmo processos coletivos como ações civis públicas. Então, aí há uma nova avenida que cabe ser percorrida, estudada. Voltando aqui para o segundo tópico, né, da minha apresentação,
Quando a gente pensa, então, nessa relação entre o princípio da publicidade, proteção de dados pessoais e a questão da arbitragem envolvendo a administração pública, o que a gente tem que refletir é sobre o papel desse princípio, né? O direito administrativo, o direito público, ele tem um regime jurídico específico. E esse regime ele é composto ali por princípios, a gente poderia, em certa medida, falar mandamentos ou até mesmo dogmas. A primeira questão essa ideia de publicidade, a atividade da administração pública, ela é conduzida pela publicidade. Isso vai sofrer alguma mitigação quando você tem tratamento de dados pessoais? Então, por exemplo, se a gente olha a Constituição, o famoso artigo 37, parágrafo 6º, explicita ali o princípio da publicidade. Depois nós temos também no artigo 5º, o inciso 33, o direito de petição. Então, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, também um comentário importante aqui é que essa mitigação da publicidade, ela não levava em conta até então a ideia de proteção de dados pessoais. Dados pessoais só se tornaram um direito fundamental recentemente. Até então, a gente tinha ideia de privacidade, mas o foco era muito aqui a segurança da sociedade e do Estado. E, por fim, numa diretriz mais individual, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte, quando necessário, o exercício profissional. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: existe no direito administrativo um regime, no direito público, um regime específico, né? Isso no Brasil tem uma longa tradição, é inspirado aí pela tradição francesa, depois da Revolução Francesa. Por exemplo, a ideia de soberania do interesse público. Esse seria um dogma que está cada vez mais sendo questionado. Existem outras correntes, o professor Tiago Mahar é um especialista, né, no direito administrativo alemão. A ideia de direito subjetivo público, uma administração pública que caminhou de uma ideia de uma autoridade para mais uma ideia de paridade. Então, essas mitigações da supremacia, da posição de autoridade e abertura para canais de consensualidade, aplicação até de arbitragem envolvendo a administração pública, representam a transição desse regime jurídico. Agora, o princípio da publicidade, ele vai ser afetado de alguma maneira? Ele vai ser mitigado? Esse que é o ponto. Quando a gente vai além, o que é interessante? O princípio da publicidade, que está plasmado na Constituição, ele é concretizado a partir de procedimentos. Então, nós temos aqui a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011, que, para mim, foi um dos marcos, dos avanços mais importantes em termos de governança pública, administração pública no Brasil. É essa lei que traz esses parâmetros. Então, nós temos o princípio da publicidade e os deveres de transparência. O dever de transparência ativa, né? Hoje nós vemos, por exemplo, os portais de transparência, divulgação de contratos públicos, editais, mas também a transparência passiva. A administração ela pode ser provocada a divulgar informações por meio desses procedimentos que estão previstos na Lei de Acesso à Informação e também no seu decreto que regulamenta. Há também o mecanismo do habeas data, mais voltado aí ao interesse, né, ao direito individual, e, portanto, esses seriam os mecanismos. O que é interessante, né, é que a Lei de Acesso à Informação, ela traz a publicidade como regra, ela traz os deveres, os formatos de dever de transparência, mas, ao mesmo tempo, ela abre possibilidades aí para restrição desse acesso, seria um sigilo temporário. Então, quais são essas hipóteses? Informações que sejam imprescindíveis à segurança do Estado ou da sociedade, o acesso restrito a toda informação que esteja protegida por essas hipóteses de segredo industrial, propriedade intelectual, e, por fim, a lei, na redação dela de 2011, não usava a ideia de dado pessoal, né? Mas sim acesso à informação com fim em proteção de informações pessoais, usava a ideia de informações pessoais relativas à vida, à intimidade e à honra. E aqui você teria escalas, então, de 5, 25 anos, a depender do grau de sigilo,
em relação à segurança do Estado, por exemplo, e envolvendo informações pessoais até 100 anos. É um exercício, você tem uma certa margem de discricionariedade, mas isso tem que ser fundamentado. A questão é, eu estou trazendo esse caso porque eu acho que a gente tem muito a aprender num debate que ocorreu aqui na relação da Lei de Acesso à Informação, sobretudo questões relativas à divulgação de remuneração de servidores e a entrada em vigor da LGPD, né? No contexto da entrada em vigor da LGPD, nós tivemos discussões sobre isso. Então, por exemplo, alguns municípios se negaram a divulgar o salário e a remuneração dos servidores porque disseram que isso infringiria os dispositivos que protegem os dados pessoais. Por outro lado, nós tivemos algumas experiências, né, como a experiência de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, que destacou que era um interesse coletivo se sobrepunha aí a essa questão. E como é que a gente pode, então, pensar em critérios para compatibilizar essa relação? Eu trago aqui um estudo que eu considero muito relevante, até realizado por um querido amigo, Gustavo Gil Gaziola, foi orientando o professor Mahara, a Laura Schertel e o Diogo Machado, e que eles estabelecem possíveis critérios aqui de compatibilização. Então, o primeiro critério seria uma informação cuja publicação protege o interesse público geral e preponderante. É a ideia de um interesse público preponderante. Mas não é só isso. Divulgar apenas informações necessárias para atender o interesse público. Então, por meio dessa diretriz, a gente observa o princípio da necessidade, o princípio da adequação necessidade, esse binômio que está previsto também na Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, garantir proteção às informações pessoais que não tenham relevância para fins de transparência pública. A Lilian tocou um pouco nesse assunto, né, de colocar tarja, então o número de documentos, CPF, precisa divulgar o salário, o CPF, o endereço da pessoa? Não, vamos observar bons parâmetros. Informar em veículo de fácil acesso as hipóteses de tratamento, a previsão legal, a finalidade, enfim, todas essas informações. Eu sei que meu tempo está esgotando, então eu queria avançar para algumas questões práticas. Aqui, essa ideia de como, né, a arbitragem, qual é a característica, como é que a arbitragem aplicada à administração pública se adequou a esse princípio da publicidade, a esse mandamento. Então, na própria lei, já está previsto que a administração pública, né, primeiro, isso foi um avanço recente com uma lei, a positivação disso em 2015, que foi à luz, por exemplo, do avanço da doutrina, como a do professor Gustavo, que um texto lá de 2006 já trazia isso à discussão. Mas a própria lei ela já destaca. Então, na arbitragem que envolva a administração pública, sempre será de direito e deve respeitar o princípio da publicidade, o que significa que essa prática, né, a confidencialidade não é uma obrigatoriedade nas arbitragens privadas, ela é usual. Mas aqui, quando envolve a administração pública, nós devemos observar o princípio da publicidade. Então, o que tem é uma prevalência aí, o princípio da publicidade, ele continua, ele permanece, e tem uma prevalência, uma ponderada, que deve ser ponderada em relação à proteção de dados. A questão é como fazer esse tratamento e observar. Aqui alguns parâmetros. As câmeras arbitrais disponibilizam ao público a relação das arbitragens que envolvem a administração pública. Isso é uma praxe. Você trouxe uma questão muito interessante, se estaria obrigado ou não pela lei, mas certamente tem um contrato com a administração pública. Se você não divulga, alguém pode fazer esse pedido por meio de lei de acesso à informação e a administração pública vai ter que justificar por que não está publicando. Depois, os próprios órgãos internos da administração pública estão disponibilizando. Então, tem uma experiência muito interessante, foi mencionada a questão da ENARB recente, do Núcleo Especializado de Arbitragem da AGU, que divulga as próprias arbitragens. Depois, os cidadãos também podem solicitar esses esclarecimentos por meio desses procedimentos da Lei de Acesso à Informação. A participação do Amicus Curiae, que é uma outra contribuição do professor Gustavo, que tem relação com o controle social das arbitragens envolvendo a administração pública. E para que tenha esse controle social, eu preciso ter publicidade do conteúdo. Portarias também, com credenciamento e destacando o dever de publicidade.
Só finalizando aqui, a questão é, quais são, portanto, essas formas de concretização da publicidade em arbitragem envolvendo a administração pública? Primeiro, publicidade da própria opção de adoção da arbitragem, né? Os editais vão conter essas regras. E depois, informações sobre os processos arbitrais dos quais a administração pública faz parte. Assunto da lide, valores envolvidos, partes, câmeras, árbitros e despesas, honorários, sucumbências. Já estou partindo para o meu encerramento, só queria destacar, está em letras pequenas, mas a própria jurisprudência, o acórdão do TCU, que coloca aqui, né, ele ressalta, devem ser divulgadas as existências de arbitragem com a administração pública, identificando as partes objeto, bem como os principais atos da arbitragem, notadamente convenção arbitral, termo arbitral e a íntegra da sentença arbitral. Depois, divulgação das despesas que o erário teve com a arbitragem, aí incluídos honorários de árbitros. Então, são informações que envolvem dados pessoais, né? Vão fazer referência ao árbitro, por exemplo. E foi mencionado também pela Lília, é uma resolução aqui do CIESP e do FIESP. Quero concluir, então, também, concluindo aqui, já direcionando para o final, em termos de jurisdição, né? A gente pode tentar se beneficiar, obviamente, a arbitragem é um mundo específico à parte, mas o judiciário também tem regulamentado o tema de algumas boas práticas. O STJ lançou recentemente uma página, os tribunais, então, tribunais de contas que envolve processo, né, exercício de algum tipo de jurisdição, esse intercâmbio de informações pode beneficiar as práticas. E, como conclusão, essa ideia. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai mitigar a publicidade, o princípio da publicidade quando a administração pública é parte. O que ela vai fazer é racionalizar como essa publicidade é realizada quando envolve dados pessoais, né? Eu tenho que ter um sistema de governança em privacidade, observar esses parâmetros. E com isso eu agradeço e devolvo a palavra para a mediação. Obrigada, doutor Otávio. Agora, por fim, para encerrar esse painel, eu convido a doutora Aristeia para falar sobre a possibilidade da previsão de regras acerca da LGPD nas cláusulas compromissórias ou nos termos de arbitragem. Olá, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite da Rita, parabenizá-la, parabenizar também minhas colegas do NEA que juntamente com a Rita, organizaram esse grande evento. Muitos dos desafios da administração pública recentes estão sendo debatidos nesse congresso. Queria cumprimentar a ministra, fazer coro às palavras do Gustavo, acho que todos nós aqui fazemos coro ao que ele disse, e me sinto assim, desafiada nesse painel, porque já ouvi do doutor Ricardo, a Lília, o Otávio, e agora vou tentar falar um pouco o que a parte pública está preocupada com a aplicação da LGBT nas arbitragens. Eu tenho uma apresentação, por favor. Então, como já foi dito por quase todos os meus colegas aqui do painel, a LGPD ela veio para regulamentar esse tratamento de dados pessoais, tanto nos meios físicos quanto nas plataformas digitais de instituições públicas e privadas. Então, todas essas leis de proteção e o dever de proteção, eles vão ser aplicados a todos os atores públicos ou privados. E, como bem disse o doutor Otávio, o artigo 7º, inciso 6º, ele admite o tratamento de dados no âmbito dos processos judiciais, administrativos e arbitrais também. E a experiência que se tem no Poder Judiciário é de uma ampla regulamentação, tanto dos dados sensíveis, de dados sigilosos, de segredo de justiça. Então, tratar de segurança da informação, sigilo, no Poder Judiciário já é algo muito comum, mesmo porque o processo judicial é um processo totalmente público, né? Com poucas exceções. Então, o Poder Judiciário já trata desse tema e já tem uma regulamentação mais robusta.
No caso da jurisdição arbitral, e nós lá no NEA estamos enfrentando esse assunto agora, não há uma regulamentação própria, até porque a jurisdição arbitral não se vincula a nenhum regulamento, uma lei, um código de processo civil. Cada arbitragem vai ser de uma forma. Então, em termos de LGBT, nós não temos um norte, não temos uma diretriz ou um guideline para que a gente possa ter uma noção de como isso funciona. E a própria lei de arbitragem, no seu artigo 10, ela prevê a coleta de dados pessoais, que é o nome, a profissão, o estado civil, o domicílio das partes. Então, a jurisdição arbitral, ela recebe e armazena dados pessoais e tem que, de alguma forma, também dar esse acesso com uma proteção a esses dados. E eu faço uma ressalva à confidencialidade, como a Lilian falou, quando se trata de uma arbitragem entre partes privadas, é mais fácil essa proteção de dados, porque está tudo no âmbito da Câmara, das partes, do tribunal. Mas quando a administração pública entra nesse cenário, a situação muda um pouco, né? Estou repetindo um pouco, mas acho que esse ponto é muito importante. E nos casos da administração, como o doutor Otávio falou do princípio da publicidade, que inclusive está na própria lei de arbitragem, a gente vê uma publicidade difusa. O que seria essa publicidade difusa? As câmaras, em algum momento, fazem essa publicidade, e aí vou pegar uma carona no doutor Otávio de novo, através, por exemplo, do credenciamento de câmaras da Administração Pública Federal, em que um dos requisitos para o credenciamento é fazer a publicidade. Então, se aquela câmara ela quer administrar um processo da Administração Pública Federal, ela terá como que prestar este serviço de dar publicidade, divulgação. Tem a divulgação pela parte pública, e aí, doutor Otávio, trouxe o nosso site do NEA, que tem os casos que a gente atua, e essa divulgação compartilhada, que as câmaras, tanto as câmaras quanto a parte privada, a parte pública, compartilham. E aí começam a vir as grandes dúvidas. Nós temos diversos agentes de tratamento de dados. Temos as câmaras, quando elas fazem a publicidade, e como a Lilian falou, não só quando elas fazem a publicidade, elas têm que tratar os dados numa arbitragem privada também. Temos os árbitros que, de alguma forma, eles recebem, eles coletam, eles requerem essas informações, e no caso de uma arbitragem ad hoc, não tem câmara. Quem vai administrar, coletar, processar, vai ser o árbitro. E temos a parte pública, temos a parte privada, que também recebe todos os documentos, tem acesso a todos os documentos. Então, de alguma forma, ele também é o agente ao publicar, ao compartilhar, ao divulgar. Os procuradores, e aí, dentre outros, que o doutor Otávio já falou, as testemunhas, né, a secretária do tribunal também, enfim. E diante de todos esses agentes de tratamento é que começam a vir as dúvidas que eu comentei, e aí eu tentei elencar algumas, vou tentar explicar algumas que não são tão óbvias, mas algo que lá no NEA estamos estudando e estamos confusos, tentando achar um norte. E achei que todos esses painéis que me antecederam, foram muito ricos, porque tinha informações que eu não sabia. Então, assim, para responder essas perguntas vai ser um pouquinho mais fácil. A primeira pergunta seria: a quem caberia esse dever de tratar os dados contidos nos processos arbitrais? No primeiro momento, eu diria a Câmara. Mas não só, somos todos, né? Todos temos esse dever. E em que medida as partes e os seus procuradores são os responsáveis pelos dados? Porque uma vez que a Câmara se credencia, passa a administrar um caso da União, por exemplo, e já trata alguns dados, publica uma sentença, um termo de arbitragem, ali houve um tratamento, ela cumpriu o seu dever de proteção de dados.
como estariam as partes e os procuradores nesse momento? Vai ter uma pergunta próxima. Seríamos todos solidários, mesmo no tratamento de um só dos atores da proteção dos dados? E aí eu venho com a última pergunta, que é a pergunta que é o título, o tema do painel. A regulamentação desse tratamento de dados numa cláusula compromissória ou num termo de arbitragem, ela seria juridicamente válida para dispensar os outros atores? Mais na frente eu vou trazer algumas práticas que a gente já vem fazendo, que talvez a gente consiga responder um pouco essa pergunta. Diante de todas essas perguntas, eu sugiro, e me veio à cabeça, e também conversando com o professor Justino, ele falou um pouco dessa governança, eu tentei chegar a uma conclusão que fosse válida, possível e eficiente, que seria uma regulamentação uniforme para todas as câmaras, porque a gente imagina que, assim como a Lilian falou de como são tratados os dados na Fiesp, a parte vai ter que saber como cada uma das câmaras trata os seus dados. E a gente precisou de um congresso para a gente saber como a Lilian trata, de conversar assim de forma mais informal. Então, é um sistema que, por ter várias câmaras, nós vamos ter várias formas de tratar esses dados. E a parte tem que ter conhecimento disso, porque lá no fim do dia ela também tem o dever de proteção dos dados. Então, eu defendo, eu proponho que, se possível, as câmaras tentem uma regulamentação uniforme entre elas, trazendo esses parâmetros gerais, essas diretrizes mínimas, que, no mínimo, estabeleçam esses 4 pontos, que seriam considerados os dados pessoais, porque o doutor Otávio falou sobre os honorários dos árbitros e eu não tinha me dado conta de que esse é um dado sensível. Então, se ele tiver num termo de arbitragem ou numa OP, enfim, em algum documento que possa ser publicado, eu estou publicando um dado sensível. Nunca passou pela minha cabeça isso. Então, voltando a essas diretrizes mínimas, seria interessante que a gente tivesse determinado para todas as câmaras e para que as partes possam saber que são considerados os dados especiais, os dados pessoais sensíveis e quais são as restrições do tratamento. Definir os responsáveis pela operação do tratamento de dados, como serão tratados, assim como a Lília trouxe para a gente a forma de como esses dados são tratados e por quanto tempo esses dados são armazenados. E aí eu lembro, como muito bem o doutor Otávio falou, a LGPD ela fala de princípios, e um dos 3 princípios que eu acho que são principais é o da finalidade, que eles já comentaram, o da prevenção, e aí essa regulamentação poderia ajudar na prevenção, porque cada parte saberia qual a sua responsabilidade, quem tem o dever de fazer o quê, e principalmente o princípio da transparência. Todos nós estamos sabendo como esses dados são tratados no âmbito das câmaras arbitrais. E, voltando, no caso das arbitragens com a administração pública, nós vamos ter que alinhar todas essas definições de divulgação e transparência com o princípio da publicidade. Porque essa regulamentação, essa diretriz mínima, ela serve para todos os tipos de arbitragem, privadas e públicas. Só na pública que a gente vai ter esse elemento a mais, esse ingrediente a mais, que seria a publicidade. Como aquilo era uma proposição, eu vou trazer agora o que está acontecendo de fato em relação à LGPD, a tratamento de dados. A Câmara Fiesp, a Lília já explicou para a gente, comentou sobre essa resolução de 13 de 2022. A Câmara de Arbitragem do Mercado tem uma orientação sobre esse tratamento de dados pessoais, mas eu só encontrei esse artigo 4º. Então, para que a gente saiba como funciona,
a gente ainda não tem essa informação. A CCI, ela tem uma nota às partes e aos tribunais sobre a condução da arbitragem, e ela tem, acho que, salvo engano, 10 itens que tratam e tentam definir melhor como se dará esse tratamento dos dados. Essa são uma nota às partes, é uma recomendação que pode ser utilizada ou não. E o que a gente tem visto na prática, e aí eu acho que esse caso hoje, a doutora Adriana Bragueta compõe o tribunal arbitral. O outro, desculpa, então, eu me confundo porque são 3 muito parecidos ao mesmo tempo. O próprio termo de arbitragem traz alguma regulamentação da proteção dos dados, do responsável, quem aqui fala, as partes e seus representantes e todos os demais deverão garantir. Então, há uma segurança jurídica maior, há um acesso à forma com que isso vai se dar maior para todos, todos os atores dessa arbitragem, deste processo arbitral. E acho que o cenário que a gente tem hoje é esse. Volto à sugestão que dei nos slides anteriores e faço uma provocação para os senhores do painel. O que os senhores pensam sobre isso? Qual seria a melhor forma de concretizar isso? E, principalmente, qual seria a melhor forma de uniformizar isso? Porque hoje é a União que está falando, amanhã vai ser a agência reguladora, amanhã vai ser a PGE. Então, somos vários querendo fazer sempre o melhor, né? Cumprir o seu dever, mas precisamos de uma certa uniformização, de uma certa organização. Agradeço a participação, agradeço a todos que estão até agora aqui nos assistindo. Obrigada. Doutora Lilian, doutor Otávio, gostariam de responder a doutora Aristeia? Bom, vou claramente agora fazer uma manobra aqui com vocês. Estou tirando o chapéu de secretária-geral da Câmara e colocando o chapéu de diretora de arbitragem do CONIMA. Tá? O Conselho Nacional das Câmaras de Arbitragem, ele congrega as principais instituições brasileiras, tá? Entre elas, né, além da nossa própria Câmara, temos também o CANSA-CBC, a CAMARB, o CBMA, enfim, são as principais entidades que atuam no Brasil, né? A presidente é a Soraya Nunes, e temos todo um corpo de especialistas, a doutora Beatriz também faz parte da diretoria do CONIMA. O que nós temos visto, né, nos últimos anos? Uma necessidade realmente de falar de autorregulamentação. E isso está sendo feito. Então, a boa notícia que eu trago aqui para vocês nesse congresso é que as entidades têm, sim, se preocupado e pensado em boas práticas. Aliás, o CONIMA já pensa nisso há 25 anos, né? Mas, efetivamente, nós estamos desenvolvendo um trabalho conjunto para que tenhamos, então, encontros periódicos. Esses encontros estão sendo realizados em forma de fóruns e também teremos alguns encontros abertos, onde chamaremos efetivamente principalmente os principais players, né, que compõem aqui o nosso debate. Então, o SEBAR, a própria administração pública, né, a OAB. A nossa ideia, na verdade, é construir realmente um entendimento que faça parte da comunidade jurídica e que não seja só um entendimento das entidades. Então, na busca pelas boas práticas, estamos fomentando a realização desses fóruns. Em breve, vocês devem ter notícia a respeito da divulgação do próximo, e já fica aqui o meu convite, então, para a administração pública estar conosco neste fórum. A gente vai claramente falar de alguns temas polêmicos, né, dentro desses fóruns, então não imagino que vamos conseguir enfrentar todos de uma só vez, porque são muitos, o dever de revelação agora é o maior deles, né? Mas fica aqui já o meu convite, um spoiler, então, de que em breve teremos um encontro, um fórum das entidades, né, promovido pelo CONIMA, e que vai ser muito bom ter a participação da administração pública para que a gente possa juntos construir realmente essa autorregulamentação. Doutora Alice, eu vou pegar carona aqui na doutora Lili. Eu acho que a ideia, eu vejo, né, um pouco
são dois focos aí. Primeiro é esse mesmo, dos standards, das boas práticas, o que é interessante, porque a arbitragem é uma jurisdição privada, e aí é uma autorregulação também. Standards são normas produzidas por entidades privadas, e a própria legislação de proteção de dados, ela estimula isso. Então, por exemplo, foi mencionado na exposição do professor Ricardo, a questão da transferência internacional de dados. Por que o Brasil, por exemplo, aprovou uma lei na sequência do regulamento da União Europeia? Um dos fatores que estimulou é que a legislação da União Europeia não permite, né, ou pune empresas de lá, ou controladores de dados, pessoas físicas também, que façam essa transferência de dados para empresas ou pessoas situadas em países que não têm o mesmo padrão de regulamentação. E um dos meios de se evitar isso é você demonstrar que, em que pese estar situado naquela localidade que não tem o mesmo padrão, aquela empresa ela observa algum standard, tem alguma certificação. Nós temos hoje certificações ISO, por exemplo, para a proteção de dados. Então, esse trabalho que está sendo conduzido aí com a participação da doutora Lília, ele é de fundamental importância. Primeiro porque as câmaras vão ter condições de pensar isso de maneira adequada à realidade e às operações de tratamento que elas realizam. Além disso, eu acho que essa é uma perspectiva de autorregulação, um movimento que vem do mercado. A gente pode pensar numa regulação por contrato da própria administração, estabelecendo parâmetros e obrigando essa adequação. Então, eu acho que é um movimento que pode ser convergente dos dois lados, né? Uma autorregulação e uma regulação estabelecendo ali o que são esses padrões mínimos exigidos. Obrigada, doutor Otávio. Doutor Ricardo, não sei se está alugado com a gente ainda. Estou sim. Por favor, doutor. Estou acompanhando e aprendendo muito. Eu acho que a questão da autorregulação é muito interessante, porque as leis de tecnologia tendem a absorver de forma oficial processos de standardização. Se a gente olhar no GDPR, a gente tem o artigo 40, 41 e 42, que tratam, por exemplo, de código de conduta, né? E aqui a gente tem também uma versão simplificada no artigo 50 da LGPD brasileira, em que a autoridade de proteção de dados, ela pode acreditar determinado código de conduta. Então, esse seria justamente um ponto em que essa dimensão da autorregulação, da autorregulamentação, pode passar a ganhar um caráter oficial dentro do arcabouço normativo de proteção de dados. Isso por um simples motivo, né? O legislador não tem capacidade, por exemplo, de normatizar procedimentos arbitrais de proteção de dados. Então, ele joga para mecanismos de acreditação da própria lei. A gente tem um Instituto de Direito Administrativo na Alemanha que chama autorregulação regulada, que é justamente essa junção da autorregulação com um componente público de acreditação. E eu vejo nesse ponto um grande potencial para os desenvolvimentos arbitrais e das câmaras arbitrais também. Muito obrigada, doutor Ricardo. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer, doutor Ricardo, doutor Otávio, doutora Lilian e doutora Aristeia. Ficamos por aqui com esse 7º painel do 4º Congresso de Arbitragem e Administração Pública. Então, fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à moderadora. Só um minutinho, Henrique. A gente tem um livro aqui para sortear. Ah, né? sim. Pronto. Só? Fica mais perto. Porque já fizeram o mês atual. 17. Março 6. Aqui o mais perto. Bingo. Agora sim, os nossos agradecimentos a Yasmin Nunes pela mediação deste painel.